O argumento ontológico de Anselmo de Cantuária. Anselmo de Cantuária, 1033 a 1109, nasceu na Itália. Mudou-se para a Normandia em 1059, entrando para o famoso monastério de Bec, onde se tornou prior em 1063 e abade em 1078. Em 1093, foi nomeado arcebispo de Cantuária. É lembrado principalmente por sua veemente defesa das bases intelectuais do cristianismo, sendo associado especialmente com o argumento ontológico em favor da existência de Deus. Esse debate é apresentado pela primeira vez em Proslogion, uma obra que data de 1079. O termo ontológico refere-se ao ramo da filosofia que trata da investigação teórica do ser. O próprio Anselmo não se refere a essa discussão como argumento ontológico. Proslogion é, na verdade, uma obra de reflexão e não um debate lógico. Em suas páginas, Anselmo reflete sobre a forma como a noção de Deus havia se tornado para ele algo evidente em si mesmo, e sobre quais poderiam ser as consequências disso. Nessa obra, Anselmo define Deus como aquele a respeito de quem não se concebe nada maior ali que de qual maius cogitarinum potest. Ele alega que, uma vez que essa definição esteja correta, ela implica, necessariamente, na existência de Deus. Isso pode ser explicado da seguinte maneira: se Deus não existe, a noção de Deus permanece. Contudo, a realidade da existência de Deus é algo que não se verifica. No entanto, essa realidade é maior do que a própria noção de Deus. Logo, se Deus é aquele a respeito de quem não se concebe nada maior, sua noção deve nos conduzir à aceitação da realidade de sua existência, pois do contrário a mera noção de Deus representaria o maior conceito que somos capazes de conceber. E isso contraria a própria definição de Deus, na qual todo esse argumento se baseia. Portanto, dadas a existência da noção de Deus e a aceitação da definição de Deus como aquele a respeito de quem não se concebe nada maior, conclui-se, necessariamente, pela realidade da existência de Deus. Observe que o verbo em latim, cogitare, é algumas vezes traduzido por conceber, levando-nos à definição de Deus como aquele a respeito de quem não se concebe nada maior. Assim, Deus é definido como aquele a respeito de quem não se concebe nada maior. Ora, a noção de um ser desse tipo é uma coisa, a realidade de sua existência é outra. Pensar em uma nota de R$50 é bem diferente de ter em suas mãos uma nota de R$50. E bem menos gratificante, também. O ponto que Anselmo está defendendo é este: a noção ou a ideia de algo é inferior à realidade de sua existência. Assim, a noção de Deus como aquele a respeito de quem não se concebe nada maior traz em si uma contradição, pois a realidade de sua existência supera essa noção. Em outras palavras, se essa definição de Deus está correta e presente na mente humana, portanto a correspondente realidade da existência de Deus também deve existir. Anselmo expõe essa questão da seguinte forma: a definição de Deus, é de fato tão verdadeira que não se pode concebê-la como falsa, pois é perfeitamente possível pensar em algo cuja inexistência não se possa conceber, e isso deve ser algo superior àquilo cuja inexistência seja concebível. Logo, se isso, a respeito de quem não se concebe nada maior, for concebido como inexistente, portanto essa própria coisa, a respeito da qual não se concebe nada maior, não é algo a respeito do qual não se conceba nada maior. No entanto, este raciocínio representa uma contradição. Logo, é verdade que existe algo a respeito do qual não se concebe nada maior, sendo impossível concebê-lo como algo inexistente. E esse algo és tu, ó Senhor, nosso Deus. Portanto, tão verdadeiramente tu existes, ó Senhor e Deus meu, que é impossível conceber sua inexistência. E isso por um bom motivo, pois se a mente humana pudesse conceber algo que fosse maior do que Deus, a criatura se poria acima do Criador e o julgaria, uma hipótese que, evidentemente, é absurda. E, na verdade, podemos conceber tudo mais que possa existir além de ti como algo inexistente. Logo, somente tu, mais do que todo o resto, existes de fato, pois tudo mais que possa existir, não se compara à tua existência, possuindo, portanto, uma existência menor. Essa argumentação é importante, porém, não convenceu um de seus primeiros críticos, um monge beneditino chamado Gaunilo, que lhe deu uma resposta conhecida como a Replion Belfort, uma réplica em favor dos insensatos, fazendo uma referência ao texto de Salmo 14 verso 1, citado por Anselmo. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. De acordo com Gaunilo, existe um ponto fraco bastante evidente no argumento de Anselmo, embora seja necessário destacar, antes de tudo, o fato de que Anselmo não considera como argumento. Imaginemos, conforme sugere Gaunilo,
uma ilha tão encantadora que seja impossível pensar em algo mais perfeito. Conforme ele sugere, por intermédio desse mesmo argumento, essa ilha deve existir, pois ilha real é necessariamente mais perfeita do que sua mera imaginação. Do mesmo modo, podemos argumentar que a ideia de uma nota de R$ 50 parece implicar, se seguirmos o raciocínio de Anselmo, que temos essa nota em nossas mãos. Assim, a simples ideia sobre algo, seja sobre uma ilha perfeita, sobre uma nota de R$ 50 ou sobre Deus, não garante que isso exista. Gaunilo apresenta suas objeções da seguinte forma: as pessoas dizem que em algum lugar do oceano existe uma ilha que, devido à dificuldade, ou mesmo pela impossibilidade, de provar sua inexistência, recebeu o nome de Ilha Perdida. Elas dizem-nos que essa ilha é abençoada com toda sorte de riquezas inestimáveis e prazeres abundantes, muito mais do que outras ilhas menores, no qual, por não possuir dono ou habitante algum, é superior a todas as demais ilhas que são habitadas, no que diz respeito à abundância de suas riquezas. Ora, se alguém me falasse dessa ilha, entenderia perfeitamente o que me era dito, uma vez que essa ideia não apresenta dificuldade alguma. Contudo, se me dissessem depois, como se fosse uma consequência direta dessa ideia, você não pode mais duvidar da verdadeira existência dessa ilha, que é melhor do que todas as outras ilhas, da mesma forma que não pode duvidar de que ela existe em sua mente, e uma vez que ela é tão perfeita, a ponto de existir não só em sua mente, como também na realidade, ela, portanto, deve existir. Pois, se ela não existisse, qualquer outra ilha existente seria melhor do que ela, pois assim, essa ilha, concebida por você para ser melhor do que as outras, não mais seria a melhor de todas as ilhas. Afirmo que se alguém quisesse me convencer dessa forma sobre a real existência dessa ilha, sem qualquer sombra de dúvidas, seria forçado a pensar que essa pessoa estava fazendo uma brincadeira, ou ainda que seria difícil imaginar qual de nós dois deveria ser considerado mais insensato, eu mesmo, se concordasse com esse raciocínio, ou essa pessoa, se imaginasse que havia provado com toda segurança a existência dessa ilha, a menos que ela tivesse primeiro me convencido de que a própria perfeição da ilha existe em minha mente, do mesmo modo que algo existe na realidade, de forma inquestionável, e não apenas como algo irreal ou duvidosamente real. A resposta de Gaunilo é tida geralmente como objeção que conseguiu expor a séria fragilidade existente na argumentação de Anselmo. O texto em si é tão claro que dispensa comentários. Entretanto, devemos destacar que o argumento de Anselmo não é descartado com tanta facilidade. Parte de seu argumento significa que o fato de Deus ser apresentado como aquele a respeito do qual não se concebe nada maior constitui um ponto essencial de sua definição. Portanto, Deus pertence a uma categoria totalmente diferente da categoria em que se encontram as ilhas e as notas de R$ 50. Faz parte da natureza de Deus o fato de que ele transcende tudo mais. Uma vez que o cristão venha compreender o significado da palavra Deus, Deus realmente existe para essa pessoa. Esse era o propósito da reflexão de Anselmo em Proslogion, refletir sobre a forma como a compreensão cristã acerca da natureza de Deus reforçava a crença em sua existência. O argumento, de fato, não tem força alguma fora do contexto da fé, embora Anselmo jamais pretendesse que fosse utilizado de uma maneira filosófica em geral. Além disso, Anselmo alegava que Gaunilo não havia compreendido bem o que ele dissera. No argumento que ele havia apresentado não se inclui a ideia da existência de um ser que fosse, de fato, maior do que qualquer outro. Antes, Anselmo havia defendido a ideia de um ser tão perfeito que não fosse possível conceber-se algo mais perfeito. O debate continua, e discute-se até hoje se o argumento de Anselmo possui um fundamento verdadeiro ou não. Um bom exemplo desse fato pode ser visto nas obras de Immanuel Kant, 1724 a 1804, geralmente tido como o pai da crítica filosófica moderna. Ele nasceu na cidade alemã de Königsberg, hoje Kaliningrado, e estudou na universidade local, tendo assumido a posição de professor titular da cadeira de Lógica e Metafísica. Entre as suas maiores obras estão a Crítica da Razão Pura, 1781, a Crítica da Razão Prática, 1788, e a Religião dentro dos Limites da Simples Razão, 1793. Ele apresentou uma crítica importante ao argumento ontológico em defesa da existência de Deus, cuja tese central assume a forma descrita a seguir. Kant insiste na ideia de que a existência não é um atributo. Em consequência disso, conceber a ideia de Deus não pode ser, de forma alguma, considerado como algo que conduza, necessariamente, à conclusão posterior de que Deus existe. Sua analogia com a da nota de R$ 50 defende mais ou menos o mesmo ponto defendido anteriormente por Gaunilo, com sua metáfora da ilha ideal.
Conceber uma ideia não implica no fato de que isso que foi concebido necessariamente exista. Kant defende essa perspectiva da seguinte forma: ora, é evidente que a existência não é, na verdade, um atributo, isto é, não é uma noção sobre algo que possa ser acrescentado ao conceito de um objeto. Representa apenas o pressuposto da existência de um objeto, ou de certas conclusões sobre ele. Logicamente, retrata apenas a ligação entre o objeto e seus atributos, a saber, é meramente a cópula de um julgamento. A proposição, Deus é onipotente, contém dois conceitos, Deus e onipotência, em que cada um deles possui seu próprio objeto. O verbo utilizado na proposição, representado por esta pequena palavrinha, não acrescenta nada de novo à oração, mas apenas serve para estabelecer uma relação entre o predicado, onipotente, e o sujeito, Deus. Ora, se tomamos o sujeito, Deus, com todos os seus predicados, entre os quais se encontra a onipotência, e dissermos, Deus existe, ou, existe um Deus, não estamos acrescentando predicado novo algum ao conceito de Deus. Estamos apenas pressupondo a existência do sujeito em si com todos os seus predicados. Essa linha de raciocínio teve grande influência na teologia cristã, em particular no campo da apologética. O argumento ontológico de Anselmo de Cantuária, trecho tirado da Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica de Alistair McGrath. Páginas 291 a 294.